não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Esse plano inteiro é feito para que a coisa continue do jeito que está ou piore um pouco mais. Por que que isso é feito, né? Então, vamos ver quais são as relações entre militância socialista e banditismo desde séculos atrás. Como é que isso começa, por exemplo, na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa foi muito importante abrir as portas das cadeias, soltar um monte de meliantes na rua para criar o caos. É evidente que depois o governo revolucionário deu um jeito em todos eles. A mesma coisa foi feita depois na Rússia, né, quando também houve um fomento direto ao banditismo, não só ao banditismo, mas a tudo quanto fosse conduta antissocial possível. Mas, uma vez que assumiram o poder, os socialistas mandaram matar todo mundo, assim. Quer dizer, delinquência juvenil, por exemplo, acabou, assim, o sujeito pegou delinquência juvenil agindo, você mata na hora, não tem julgamento, tem nada. Execução sumária por ordem de Lenin. E com isso praticamente acabou a delinquência juvenil ali, que a própria Revolução havia provocado. Né? É famoso o caso do Karl Radek, que era o sujeito que incentivava, né, o amor livre, a liberdade sexual, etc., etc. E, em virtude das ideias dele, apareceram milhões de jovens sem pais, né, filhos de mães solteiras, que foram chamados filhos de Karl Radek. Quando Karl Radek caiu em desgraça, Stalin mandou prendê-lo num presídio juvenil e ele foi morto, pisoteado por filhos de Karl Radek. Essa história resume toda a história do socialismo. Bem, aconteceu o seguinte, aconteceu que o uso dos criminosos era sempre tido como uma coisa meramente instrumental. Os comunistas, militantes comunistas, sobretudo os mais treinados, tinham desprezo pelos bandidos, né? Mas decidiram usá-los porque usariam qualquer coisa que fosse possível, usariam até os capitalistas, usariam até a igreja, porque que não ia usar os bandidos? E depois se livravam deles. Porém, a coisa foi mudando de figura com o tempo, à medida em que o proletariado se tornou a grande decepção do movimento socialista. O proletariado ocidental, em vez de aderir ao socialismo, ao contrário, se acomodou muito bem ao capitalismo, né? Não só porque no capitalismo o seu padrão de vida foi subindo cada vez mais, mas porque havia, no fundo, vamos dizer, da cultura popular, sempre um certo apego nacionalista, que não combinava com o internacionalismo proletário, como se viu na Primeira Guerra. Mas sucessivas experiências foram mostrando aos líderes comunistas que, de fato, não se podia contar com o proletariado. Então, por volta dos anos 60, aparece a questão de, bom, se não é o proletariado que é a classe revolucionária, quem será então? Começa a busca de uma nova classe revolucionária e aparece, todo mundo aqui sabe as teorias do Herbert Marcuse, mas não só dele, de que a classe revolucionária deveria ser procurada entre aquelas pessoas que não têm um lugar na sociedade. Eles são aí surge a ideia dos excluídos. Então, os excluídos são bandidos, prostitutas, homossexuais, pedófilos, e eu não sei por que ele põe lá no meio estudantes. Estudantes simplesmente porque o estudante não tem um lugar definido na sociedade. Não sei se esta ideia é errada, porque me parece que a condição de estudante é muito bem definida. Mas essa foi a ideia. Então, nesse primeiro momento, então,
A chamada classe revolucionária ainda continuava distinta da liderança revolucionária. A liderança revolucionária toda de intelectuais, evidentemente. E a massa a ser mobilizada para fazer a revolução era, então, as prostitutas, os mendigos, os loucos, né? Mas também o espírito ainda era aquele de usar essa massa e depois dispensá-la. Ou seja, o socialismo, a implantação do socialismo, da economia estatizada, planificada, era ainda o objetivo. E tudo mais eram instrumentos, eram meios para chegar lá. Acontece que, a partir dos anos 50, foi se tornando cada vez mais claro que a estatização dos meios de produção simplesmente não funcionava. Descobriu-se, por exemplo, que na União Soviética, durante todo o período de existência da União Soviética, 50% da economia era economia privada. Ilegal, mas tolerada, porque sem ela a coisa não poderia funcionar. Vieram, vamos dizer, também durante a guerra, o experimento da economia fascista, na Alemanha e na Itália, a qual mostrou uma produtividade e uma pujança absolutamente assustadoras. E como era esse sistema? Era um meio socialismo, meio capitalismo. Era um socialismo que tinha como parceiros os grandes grupos econômicos, esmagando, evidentemente, os pequenos empresários, né? E você criando uma economia centralizada e planejada, na qual o Estado não precisava assumir a responsabilidade de tudo, e compartilhava a responsabilidade com os grandes empresários, deixando que eles ganhassem o dinheiro que quisessem, tivesse quanto lucro pudesse alcançar, mas ao mesmo tempo mantendo-os sob controle. O governo determinava o que eles podiam vender, o que eles podiam fabricar, quanto deveria custar, etc, etc. E, assim, se algo deu errado, a culpa é do empresário, se deu certo, a culpa o mérito é do Führer ou do Duce, o gênio iluminado que governa a coisa toda. Então, essas várias dificuldades e ambiguidades no processo de implantação do socialismo foram fazendo que o foco se distanciasse cada vez mais do objetivo final a ser alcançado, isto é, o socialismo, e se concentrasse cada vez mais nos meios, ao ponto de que os meios acabaram virando os fins. Hoje em dia você tem milhões e milhões e milhões de militantes socialistas que não têm a menor ideia do que é socialismo e que jamais pensam em socialismo, mas pensam nos direitos dos gays, nos direitos dos negros, nos direitos dos índios, etc, etc. Então, esse culto das minorias se tornou o centro do movimento esquerdista. Bom, acontece que esses movimentos, esse tipo de reivindicações não prejudica em nada o poder socialista, o poder capitalista, e ao contrário, o fortalece. Por quê? O capitalismo está constantemente ampliando a sua faixa de mercado, criando novas faixas de mercado. Então, favorecendo a prosperidade dessas massas ditas discriminadas e integrando-as na economia, de algum modo, ao ponto de que o funcionamento do conjunto da economia se torna uma espécie de coisa perfeita, que não tem como deixar de funcionar, não tem como não funcionar. Porque é o que se vê hoje na maior parte dos países do Ocidente, mas também na China. Então, podemos dizer, eles pegaram a economia fascista sem o ranço nacionalista e fizeram a economia fascista internacional, a qual funciona. Então, essa é a mesma coisa que dizer, olha, a economia liberal nunca chegou a existir, propriamente dita. A economia socialista também não. A única economia que já existiu foi a economia fascista. Tá certo? E ela, evidentemente, funciona na base do controle social total, compartilhado pelo Estado e pelas grandes empresas. Hoje em dia nós vemos claramente que para você implantar um controle social de tipo socialista, você não precisa ser o Estado, uma empresa pode fazer isso. Isso começou com experimentos, vamos dizer, quase 40 anos atrás, no Japão, um grande grupo como a Mitsubishi, e controlavam 100% a vida dos seus empregados. Eles só podiam pensar em Mitsubishi 24 horas por dia. Eu, durante um breve período em que trabalhei na Editora Abril, eu tive essa experiência, porque lá eles estavam fazendo isso. Isso aí nos anos 70, 80. Então era o seguinte, você trabalhava na Editora Abril, você comprava tudo que você comprava nas lojas que eram filiadas da Editora Abril, no fim de semana você ia nas festinhas da Editora Abril,
você só convivia com gente da Editora Abril e você só pensava em Editora Abril 24 horas por dia. Evidente que eu não aguentei isso, achei a coisa mais horrível. Eu disse, mas escuta, isso aqui é o socialismo da iniciativa privada. E praticamente todas as empresas, grandes empresas, começaram a atuar dessa maneira, sem contar o processo de escravização dos seus clientes. Na época, eu tinha a escola Júpiter, eu aluguei uma máquina Xerox, e a máquina Xerox me escravizou, a empresa Xerox. Eu dependia da empresa para tudo, né? E eu fui vendo aos poucos, por experiência pessoal, por coisa que eu fui lendo, não, peraí, isso aí não é uma coincidência, isso não é um curso espontâneo que as coisas tomaram, alguém pensou tudo isso. Né? E a gente vai ver que hoje, quando você vê esses processos de controle social usados pelo Google, pelo Facebook, pela Apple, né? Por um monte de empresas, você vê que nós estamos em pleno socialismo da iniciativa privada. Quer dizer, cada um cria a sua área de controle, associada ao Estado, amparada pelo Estado, né? Associada ao Estado, mas ela não se integra no Estado, ela preserva uma certa liberdade de ação, sem a qual a atividade econômica não é possível. Então, isso quer dizer que o capitalismo e o socialismo, realmente, eles se aliaram, eles criaram uma mescla, a chamada terceira via, que apareceu. A terceira via não é uma proposta, a terceira via é uma realidade, é onde nós estamos vivendo. O mundo inteiro está na terceira via. Mas a terceira via não é nada melhor do que nós estamos vendo, ela é exatamente isso. É um sistema de controle social total, com muitas agências diversas atuando sobre a massa. Baseada no quê? Baseada numa unidade ideológica. Que a ideologia é a mesma. É a ideologia das minorias, eles chamam isso é a democracia. Então, tem dentro da democracia como ampliação dos direitos, quer dizer, você vai promulgando cada vez mais direitos, e os direitos requerem, evidentemente, cada vez mais controle social. Então, em nome da liberdade, você vai controlando a massa cada vez mais, até em detalhes da sua vida pessoal. Existe um artigo muito interessante do Walter Williams, o economista, onde ele mostra como a campanha antitabagística foi o balão de ensaio de tudo isto. E, naturalmente, para fazer essas coisas, você lança uma ideia que tem que soar simpática imediatamente a todos os ouvidos. E esta soou simpática até aos ouvidos dos próprios fumantes. Os fumantes, todos eles se consideram vítimas de um vício que lhes foi imposto. Tá certo? Raríssimo fumantes tem a cara de pau dizer, não, eu faço isso porque eu gosto, eu decidi, está acabado. Né? Mas, em geral, o fumante, assim, cada cigarro que ele fuma, ele diz, isso está me matando, isso está me matando. E daí aparece o Salvador, não, nós vamos libertar você. Né? Então, todo mundo aceitou isso aí. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, as igrejas protestantes acharam isso maravilhoso, porque elas sempre foram contra esse vício hediondo e tal, e tudo funcionou maravilhosamente, o controle social total, ao ponto de que hoje você, às vezes, não pode fumar na praça pública, porque se você acender o cigarro, vai cair 10 pessoas morrendo de câncer imediatamente. Né? E todas as doenças que você tem, quaisquer umas, a primeira coisa que ocorre ao médico é atribuí-la ao vício do fumo, ainda que você não o tenha mais. Parei de fumar 20 anos atrás, mas ainda é sintoma que você tem. Quer dizer, uma loucura total. E pegou muito bem. Né? Outras campanhas do mesmo tipo, o cinto de segurança nos automóveis. Né? Hoje em dia, se você pode fumar no automóvel, não pode. Né? O que você pode comer, o que você não pode. O que você pode, as palavras que você pode dizer, as que você não pode. Né? As figurinhas que você pode publicar, as que você não pode. Então, é um controle social avassalador, que vai avançando para todas as dimensões da existência. E isso não é o Estado centralizador, é o Estado junto com as empresas capitalistas. Isso quer dizer que a antiga ideia de opor ao comunismo o livre mercado é totalmente furada. Por quê? O comunismo é 100% compatível com a iniciativa privada. Ele só não é compatível, vamos dizer, com os valores morais e culturais que favoreceram o surgimento e crescimento da iniciativa privada, mas que hoje não são mais necessários, porque a iniciativa privada tem novas bases culturais e psicológicas cristalizadas na ideologia do politicamente correto.
Entenderam? Então, hoje, todos estes expedientes que em outrora tiveram uma função meramente estratégica ou tática para favorecer o socialismo se transformaram no substituto do socialismo. O socialismo não vai chegar jamais, ele não precisa e não pode chegar. O que vai continuar é este sistema, mantendo o controle social cada vez mais opressivo em nome de valores declaradamente liberais. Então, se você lê esse plano, eu sugiro que ouçam esse vídeo, assistam esse vídeo do professor Ricardo Felício, onde ele examina ponto por ponto desse plano de segurança pública. Você vê que esse plano, ninguém pode dizer esse é um plano comunista. Não tem como dizer. Porque tudo é para a defesa da democracia, dos direitos humanos, etc, etc, etc. E, no entanto, o resultado da aplicação, o que é? É a economia comunista? Não, ninguém quer mais a economia comunista. Nem os comunistas querem, porque eles sabem que é impossível. O que eles querem? Exatamente esta economia de terceira via, que está funcionando muito bem para eles e para os capitalistas, e que dá a todos os meios de impor um controle social como os tiranos da antiguidade jamais teriam imaginado. Se você fala isso para Gengis Khan, olha, tem aqui um negócio que você vai controlar a conduta das pessoas dentro da casa delas. Eu acho que ele nem entenderia do que estava falando. Eu ofereci isso para Gengis Khan, para Júlio César, para Alexandre o Grande, né? Isso ultrapassava a imaginação. E, no entanto, hoje, isso é a realidade de todos os dias. E tem aí um outro elemento. Vocês se lembram quando o presidente da Bolsa de Mercadorias de Nova York, seu Philip Grasso, foi para o meio da floresta, na Bolívia, na Colômbia, para conversar com o chefe das Farc, o Manuel Marulanda? Isso foi nos anos 90. O que ele foi conversar lá? Bom, é muito simples. Praticamente na mesma semana onde eu li essa notícia, eu li assim, olha, 1/3 do dinheiro que circula pela Bolsa de Valores de Nova York é lavagem de dinheiro. 1/3. O que significa o seguinte, que o narcotráfico, as grandes quadrilhas de delinquentes são parte da estrutura do poder. Então, não são só partidos comunistas e grandes empresas, mas grandes grupos mega delinquentes. Esse é o sistema aqui, sob o qual todos os países do Ocidente estão. Como está a coisa na China, no mundo islâmico e na Rússia, precisaria estudar mais um pouco. Mas parece que na Rússia também não há muita diferença entre o governo russo e a máfia russa. E no mundo islâmico a coisa é muito mais complicada. Mas este é o sistema no qual nós estamos atualmente. E, para lidar com isso, é preciso ser muito esperto e muito atento. Não dá mais para você raciocinar na base de slogans. Então, por exemplo, slogans liberais, de que a liberdade de mercado é a base de todas as outras liberdades. Não, não é. Ela é uma condição necessária para toda a liberdade, mas não é nem suficiente. E às vezes até atrapalha. Porque em nome da liberdade de mercado, você pode aumentar o poder de todos esses grupos para fazer o que quiser. Mas você imagina, amanhã depois você pode ter uma situação assim, como já teve no Brasil. Aparece um grupo petista, sugere o controle estatal dos meios de comunicação. Daí os donos dos meios de comunicação protestam. Em nome do quê? Da liberdade de opinião. E a massa liberal tal, vai estar toda a apoiar o pessoal do Globo, da Folha, do Estado, que agora viraram vítimas do petismo. Quando é evidente que esse risco do controle estatal dos meios de comunicação simplesmente não existe. Porque não precisa. Para que o Estado vai se comprometer a fazer o que os caras já estão fazendo tão bem? Se você pegar a redação inteira desses órgãos de comunicação e me mostre quantos direitistas tem lá dentro, simplesmente não tem. Então, esses órgãos são 100% instrumentos do poder comum socialista, evidentemente. Só que esse poder não tem conflito com a iniciativa privada. A iniciativa privada trabalha para eles, ou eles trabalham para a iniciativa privada. Essa é a única. Talvez há uma certa concorrência de saber quem come quem usa quem. Eu acho que na esfera global,
os megabilionários controlam a esquerda. No Brasil é um meio a meio, mas às vezes a esquerda controla os megabilionários, né? É difícil saber isso. Isso não é uma questão que você possa resolver teoricamente. Isso só com muita pesquisa sociológica, do tipo que fez o Wright Mills, a elite do poder. Que no Brasil não existe isso. As pessoas não são nem capazes de imaginar, né? Então, enquanto nós não tivermos um delineamento efetivo da estrutura do poder no Brasil, nós vamos ter que agir um pouco na base da adivinhação. Ou, não é agir, nós não estamos agindo, na verdade. O nosso diagnóstico vai ter que ser feito um pouco na base da adivinhação, né? É um método conjetural, mas é o único que é possível, né, no momento. Vamos dizer, a pesquisa sociológica aqui, ela se apega a muitas formalidades, né? Então, essas formalidades, por sua vez, são criadas pela linguagem da mídia. E isto determina, inclusive, a imagem que se tem do Brasil no exterior. Se você ler essa reportagem da Deutsche Welle, que entrevista lá um especialista em América Latina, então ele dá, por exemplo, um retrato da situação baseado, parece que foi escrito por um redator da Folha de São Paulo. Então é assim, você tem uma direita que é homofóbica, misógina, etc, etc. Falando, muito bem, essas palavras todas são pesadas, elas marcam uma pessoa, mas cadê os fatos que justificam isso aí? Os fatos são exatamente nenhum, zero, 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 zero. Mas a força de repetir o estereótipo, as pessoas se impregnam daquilo e elas acreditam que aquilo tem uma base fática, como é que diz, indestrutível. Então você pega lá um estudioso alemão de Brasil, bom, qual é a fonte dele? A mídia brasileira, evidentemente. Você vê, o sujeito que num país lê a mídia do outro já é um especialista. Por exemplo, quantas pessoas você conhece no Brasil que leem a mídia espanhola? Se um sujeito lê 5 jornais espanhóis diariamente, ele, em menos de um ano, será considerado um especialista em política espanhola. Só por fazer isto. Não é isso? Então, nós sabemos como a mídia brasileira está alienada da real situação popular. Eu, particularmente, que vivi no meio da mídia minha vida inteira, conheço as pessoas, os personagens, praticamente um por um, sei o que eles pensam, certo? Então, eu sei que a ideia, por exemplo, de perguntar assim, bom, vamos ver se este Bolsonaro é misógino mesmo, ou se ele é homofóbico mesmo, vamos ver o que ele disse ou fez efetivamente contra tais ou quais pessoas, essa ideia simplesmente não ocorre. A ideia de que um rótulo grudado sobre uma pessoa possa ser falso não ocorre. Por quê? É o mecanismo do Dr. Lobachevsky. Né? Quando um grupo psicopata controla um país, você cria círculos e mais círculos de histéricos. E o histérico não acredita no que vê, acredita no que ouve. Então, não se trata simplesmente daquele preceito do Goebbels, a mentira repetida se torna verdade. É algo mais. Isso não é um processo controlado em que alguém diz, não, nós vamos mentir, 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 até que as pessoas acreditem nisso. Ninguém decidiu isso. O próprio sujeito que faz isso já é um histérico, ele já se persuadiu. Então, isso é muito pior do que uma campanha organizada. Né? Porque, vamos dizer, é uma coisa, de certo modo, natural e espontânea. Não dá para parar porque ninguém se sente responsável por aquilo. Não tem autor. E quando a coisa vai parar na Alemanha, e repercute na Alemanha como se fosse uma verdade arquissabida no Brasil, tá certo? Também não vejo nisso nada de estranho. Por outro lado, isso tudo comprova o que eu digo há anos, que você tentar controlar a mídia é mais importante do que você eleger um presidente da República. Né? Agora, o pessoal da direita deve estar sentindo isso dolorosamente. Não é isso? Então, apesar de a preferência popular, no caso, ser obviamente favorável ao Bolsonaro, a indústria de mídia inteira está contra o cara e você não tem meios de defesa. Quer dizer, a mídia pode fazer o que ela quiser,
Por quê? Eles não controlam só a mídia, eles também controlam o judiciário. Então, quando você vai ver, eles controlam a mídia, controlam o judiciário, controlam a classe política, controlam as universidades, controlam isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Epa, eles controlam tudo. Eles só não controlam a opinião popular. Por quê? Porque todos esses órgãos, mídia, universidade, show business, não têm penetração popular que os caras imaginavam. Quando você vê, por exemplo, quais são os ídolos da música popular que o povo gosta, os ídolos reais do mundo, e quais são os ídolos que aparecem na Globo, não sei o que, não tem nada que ver. Então, claro que depois de um certo ponto, a Globo tentou assambarcar também esses reais ídolos populares, por exemplo, do pessoal da música sertaneja, etc., mas foi um pouco tarde. Tá certo? Então, até hoje, vamos dizer, existe a música industrial, que é assim, Caetano Veloso, Chico Buarque, que é música para o público de estudantes. E tem o pessoal, né, Amado Batista, que é o chamado brega, a música brega. Mas a música brega é a popular. Então, só por esse fato, você vê o abismo que existe entre os meios de comunicação e o povão. Né? Graças a isto, então, a Revolução Cultural Gramsciana não conseguiu acertar o povo. Pegou só a elite, uma parte da classe média alta, e só, não vai passar daí. Tá certo? Tentando ganhar a população através de dinheiro. Fome zero, etc, etc. Mas também não funciona. Porque o fato de você dar dinheiro para o sujeito não quer dizer que ele vai gostar de você nem te ajudar. Ao contrário. Quer dizer, o dinheiro jogado aos pobres alimenta neles a vontade de matar você. Por quê? Se fosse, por exemplo, se você pegar qual governo na Itália fez mais pelos pobres, o governo fascista, sem sombra de dúvida, que inclusive inventou o Código do Trabalho que o Brasil copiou e que os comunistas consideram um valor intocável. Toda hora eles denunciam, não, estou tentando destruir os nossos direitos trabalhistas, inventado por Mussolini, né? Ué, como é que Mussolini terminou? Enfim, enforcado e pendurado de cabeça para baixo. Quer dizer, os benefícios materiais distribuídos à população não garantem a sua lealdade. O que os estudos mostram é o seguinte: um movimento político adquire lealdade não pelo que ele dá, mas pelo que ele exige. E é por isso que os militantes comunistas são tão leais, porque o movimento comunista não lhes dá praticamente nada. Dá para uma meia dúzia de líderes, mas a maior parte, olha, você tem aqui o direito de trabalhar, de se sacrificar, de matar e morrer, e você, se tentar obter alguma vantagem, nós chamamos de oportunista e de botamos para fora. Isso é o que o Partido Comunista oferece, e por isso o pessoal é leal. Então, quando o pessoal do PT achou que podia comprar a opinião popular através do Fome Zero, estava muitíssimo enganado, isso foi algum péssimo estrategista que inventou isso. Não, você vai ter a lealdade daqueles que se mataram por você. Por quê? Porque eles fizeram um investimento, eles não querem perder o investimento. É a mesma coisa assim que, quando é que um sujeito se torna escravo da mãe? Quando a mãe é ruim, meu Deus do céu. Porque se a mãe é boa, ela fortalece o filho cresce, casa, vai embora. Mas se ela é ruim, oprime o cara, só humilha, ele fica sempre grudado, mãe, mamãe, mamãe. Não é assim? Então, do mesmo modo, o movimento político tem a lealdade daqueles de que ele toma, e não daqueles a quem ele dá. Então, por causa disso, a esquerda não conseguiu apoio popular. Ela conseguia, às vezes, a vitória na eleição por um motivo muito simples: só havia partidos de esquerda. Então, você tem que votar em alguém. Então, e o pessoal dito de direita, inclusive militares, eles não chegavam a perceber a extensão do poder desse esquerdismo. Eles nunca perceberam. Talvez estejam percebendo agora. Mas quando eu avisava os caras, no começo da década de 90, eles simplesmente não enxergavam do que eu estava falando. E olha, se eles controlam todas as universidades, a universidade é a origem de todas as lideranças políticas, meu Deus do céu. Então, se eles controlam todas as universidades, né, no ano de 1990, eles vão ter toda a liderança política no ano de 2010.
E mais ainda no 2020. Isso precisa ser muito inteligente para perceber? Não, não precisa. Mas, o que você vai fazer com a empáfia militar? Você acha que eu vou ter medo de estudante? Não, você não vai ter medo, você vai morrer corajosamente. Né? Esse é um bando de idiota. Né? Então, não é de hoje que você vê expressões de uma basófia, de uma vaidade do militar que acha que pode tudo, que são intocáveis. Né? E justamente nos momentos que estão mais fracos. Né? Eles acreditam que a intervenção deles seria uma coisa tão devastadora, eles não precisam fazer intervenção nenhuma, pode adiar indefinidamente. Só que enquanto isso o inimigo vai crescendo e vai controlando eles mesmos. O ensino militar hoje está repleto de comunistas infiltrados, coisa que no ano 1990 não estava. Eles foram dando tempo ao tempo, e o tempo foi trabalhando contra eles. Né? Então, a situação é essa. Nós temos, de um lado, uma política voltada à consacração do caos e da desordem. Porque isso é bom para eles. Por quê? Se você tem todo o caos e a desordem imperando nas consciências, nas leis, no crime, etc., 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 só existe uma coisa que permanece em ordem, a economia. Porque as pessoas sabem que elas vão ter que acordar na hora certa, ir trabalhar, e voltar e fazer dinheiro. Então, isso quer dizer que aqueles que têm o poder econômico acabam tendo todo o poder, porque esse é o único tipo de poder que existe. E a única ordem é a ordem econômica. Então, isso é bom para aqueles que querem o caos, e é bom para os grandes grupos capitalistas, e é exatamente nisso que nós estamos vivendo hoje. Deu para entender? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.
não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.